lendo para nós em Marcos, no capítulo 11, do verso 20 ao verso 26. E passando eles de manhã, Jesus e os discípulos viram que a figueira que Jesus havia amaldiçoado, dizendo: jamais nasça fruto algum de ti, viram eles que essa figueira, que estava no caminho entre Betânia e Jerusalém, que é um caminho curto, havia secado desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se do episódio do dia da manhã anterior, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém, qualquer pessoa, não tem que ser alguém validado, nem autenticado, nem separado para essa tarefa, é qualquer pessoa, qualquer alguém que disser a este monte, o Monte das Oliveiras, onde eles estavam, vindo de Betânia ou voltando para Betânia, era ali, naquele caminho onde está o Monte das Oliveiras. Este monte é o Monte das Oliveiras. Se alguém disser ao Monte das Oliveiras: ergue-te e lança-te no mar Mediterrâneo, a alguns quilômetros de distância, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, com essa pessoa, com qualquer pessoa, com qualquer alguém, comigo, com você também. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebestes. Crede que recebestes. Crede que toda oração já é passado. A oração não é futuro. Se ela é feita com todo o coração, sem dúvida, ela tem que terminar como um passado realizado. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebestes. E assim será convosco, se vocês aprenderem a crer de tal maneira que o pedido já termine como um acontecimento do passado. Porque a fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, faça com que o que antes era futuro agora seja mais do que presente, já se torne passado. Crede que já recebestes e assim será. Deus dirá amém. Assim será convosco. E quando estiverdes orando, no processo de fazer futuro, virá passado. No processo de fazer o que não é, se tornar já naquilo que já até foi e de graça se tornou presente em nossa vida. Nesse processo chamado de oração, é o nome do processo de transformar futuro em presente e passado. É o nome do processo de tirar do inexistente, do nihilo, do nada, pela fé, as coisas que venham a acontecer. Nesse processo, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Você está nesse processo? Lembrou de raivas, antipatias, atitudes determinadas,
triste em relação a quem você se tornou um ser contra. Um ser contra. Se você, no processo da oração, que é trazer as coisas que não existem à existência, que é trazer as coisas que se esperam para que se tornem factualidades já absorvidas por nós. Se nesse processo você lembrar que você existe em estado contrário à existência de algumas pessoas, se você deseja que certas pessoas morram, eu conheço muita gente que deseja que certas pessoas morram, que dizem, quando não confessam para outros publicamente, dizem para si mesmos que gostariam muito que aquela pessoa morresse. Por causa de desacordos políticos, ideológicos, filosóficos, religiosos. Eu queria que isso e que esses caras morressem. Desejaria de todo o meu coração que a vida deles fosse encurtada, ou que eles secassem. E no processo você lembra que amaldiçoa pessoas, como se elas fossem figueiras enxeridas. Você lembra dos seus espíritos de antagonismo, dos seus vetos fechados e definitivos contra pessoas. Se você estiver orando, estiver precisando, estiver buscando trazer o futuro para o presente, para torná-lo uma memória de gratidão resolvida na sua vida, porque é isso que a oração se propõe a fazer. Se no processo você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, veja, alguém, qualquer um pode pedir, alguém, qualquer um pode obter, mas também alguém, qualquer um precisa perdoar. Não há acepção de pessoas, nem para ter acesso e nem na condição para ter acesso. A condição para ter acesso é simples e definitiva. Se em oração lembrardes que tendes alguma coisa contra, aquela coisa maligna que nasce dentro da gente e a gente alimenta, ou a gente dá razão a si mesmo até a morte. Se você lembrar disso, perdoe, tire, limpe, arranque isso pela raiz de dentro de você. Para quê? Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. O que nos deixa saber, por Jesus, nos informa com clareza, que a oração respondida tem a ver com um coração em harmonia. É uma fé que não é apenas um grito de ousadia, mas é uma decisão de harmonia. A maioria das pessoas pensa na fé apenas como um grito de ousadia, como uma estupidez grotesca, como uma capacidade de fazer violência ao impossível. Esse é o ser humano de fé. Mas Jesus diz, sim, tem que ter fé, mas essa fé não valerá de nada se houver raiz de amargura, se houver antipatia introduzida no coração. Nada acontecerá. Tudo pode acontecer, mas nada acontecerá se você, em oração, verificar que tem algo contra alguém e não perdoar. Então pare de orar. Levante-se, vá. Você pode até obter muitas coisas. Tem pessoas que não creem em nada e obtêm milhões, bilhões, trilhões,
pela sua determinação, pela sua obstinação, até muitas vezes pela falta de princípios que só decorrem da fé. Não é disso que eu estou falando. Não é de ter, eu estou falando é de ser. O que Jesus está ensinando é isso. Que a minha oração, de qualquer um, minha ou sua, de qualquer alguém, pode nos capacitar a enfiarmos a mão no futuro. Certeza de coisas que se esperam, certeza. Convicção de fatos que se não veem, que não estão presentes. Qualquer um. Jesus disse, se crê que recebeu e não duvidar no seu coração, assim será com ele. Em verdade eu vos digo que mesmo se disserdes a este monte das oliveiras, para que ele se transplante para o mar Mediterrâneo, a 80 quilômetros daqui, assim será convosco. Nada é impossível se o seu coração tiver essa fé que não duvida. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa é uma fé muito rara, porque a maioria de nós não crê em praticamente nada. A gente faz uma fezinha em algumas coisas, a gente aposta. É como às vezes eu vejo alguns acadêmicos dizerem, eu estou correndo o risco da fé. Digo, pelo amor de Deus, cara, está correndo o risco de que fé? Se a fé for um risco, não é fé. Porque a fé, segundo Jesus, não é um risco, é uma certeza. A fé que é um risco não é fé. É uma tentativa de crença. É um ato semi-suicida ou suicida, em nome de Deus. Mas não é fé. A fé enraizada e plantada em Deus, na palavra, no Evangelho, é a certeza, não é o risco. É a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Se alguém tiver essa fé, Jesus disse, e crê no seu coração que já recebeu, assim será com ele. Como assim foi com Jesus. Como assim foi com alguns seres humanos. Em muitas situações. Mas assim como não tem sido com a maioria esmagadora de todos nós que dizemos que somos da fé. Mas não cremos. Somos sim do medo. Somos da raiva, somos do pânico, somos das crenças, somos dos riscos, somos das apostas, mas não somos da certeza. Sem certeza, o Monte das Oliveiras não se muda para o Mediterrâneo. Sem certeza, a figueira da hipocrisia não seca até a raiz. Sem certeza, eu não tomo posse antecipadamente daquilo que ainda não é, mas que no meu coração já se tornou. De tal modo que essa fé também produz gratidão antecipada. Ela não espera resultados, ela se antecipa aos resultados com o coração cheio de gratidão. Porque quem não duvida e pela fé crê que já recebeu, fica grávido de gratidão. É óbvio que é assim. Portanto, essa oração já vem carregada da gratidão dos que tomaram posse, dos que são possuidores daquilo que tinham pedido. E agora já nem pedem mais, porque a fé é a certeza da obtenção. No coração não há dúvida, há uma pacificação. E essa pacificação só vem se o coração estiver em paz com o próximo, com a vida, com a existência, com a criação, com o Criador. Ninguém fica em paz com o Criador se não ficar em paz com a criação, se não ficar em paz com a existência,
se não ficar em paz com as criaturas, se não ficar em paz com o próximo, é óbvio. O que Jesus está dizendo aqui é o óbvio, é a aritmética do óbvio espiritual. E diz, por isso, se no processo de fazer futuro virá presente e alegria já do passado, porque no seu coração já se cumpriu, você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Porque sem perdão não há harmonização das dimensões. Sem perdão, meu Pai Celeste não me perdoou, e se eu não sou perdoado, eu não sou um ser integrado. Quando eu sou perdoado, eu já tenho a mão no futuro. Quando eu sou um ser que perdoa, eu já estou de posse de tudo quanto no espaço-tempo ainda seja futuro, mas a fé não conhece o futuro. Assim como a fé não se abala com o passado. A fé, ao passado, atribui a graça de Deus que perdoa. E ao futuro, projeta a graça de Deus que já fez e já faz acontecer aquilo que, sem dúvida, ao contrário, em harmonia com o Criador, com a criação e com o meu semelhante, eu peço. Eu me torno um com as possibilidades infinitas de Deus. Basta eu me harmonizar. Basta que no meu coração não haja ódio, nem raiva, nem mágoa, nem maldição, nem o desejo da morte em relação a ninguém. Aí, qualquer um, eu aqui, sentado aqui, posso mover o Monte das Oliveiras. Faço uma oração aqui que pode ter consequências lá no Irã. Faço oração aqui que pode ter consequências na Venezuela. Faço oração aqui que pode ter consciência no governo brasileiro. Faço orações aqui que podem curar pessoas distantes daqui, do outro lado do oceano. Mas a fé não conhece passado, presente e futuro. Ela é a certeza de coisas que se esperam, portanto ela está para além do espaço-tempo. E ela me coloca para além do espaço-tempo. Sacando do futuro para o presente, transformando o futuro em gratidão do meu passado. A fé está para além do espaço e do tempo. E tudo é possível ao que crê. Se o coração não duvidar e houver essa harmonia pacificadora do perdão, da decisão de não ser Satanás para ninguém, de não ser o contra do outro. O que eu estou dizendo aqui é horrível. É praticamente insuportável, eu reconheço, para a maioria dos cristãos que estão me vendo aqui agora. Divididos, polarizados, cheios de ódio, com muita raiva. Cheios de muito diabo, de muito Satanás, de muito demônio. Contra tudo, contra todos. Cheios de dogmas. Por isso você pode orar e nada vai acontecer. Porque a sua oração está fadada ao sepultamento de confissões ineficazes e inférteis. Suas palavras são sementes mortas que não engravidam o mundo espiritual. Porque se você não se tornar harmonizado com seu Pai Celeste, para que Ele perdoe as suas ofensas, e porque você tenha perdoado o que você tenha contra qualquer um, para que a sua vida entre nesse estado, nesse ciclo de harmonia, onde a fé opera. A fé opera pelo amor. É tão óbvio, é tão simples, para mim é quase uma mecânica, é uma arquitetura para ser enxergada. A fé opera pelo amor, por isso, se orando, detectardes
qualquer coisa que tendes contra o outro, perdoai. Porque a fé que saca do futuro para o presente e que já transforma o que não é em atitude de gratidão, essa fé só opera pelo amor, só se configura pelo perdão. Porque sem perdão ninguém ama nesse mundo. Para a gente amar nesse mundo, a gente tem que aprender a perdoar. Para a gente amar neste mundo, a gente tem que aprender a perdoar, porque quem não perdoa não vai conseguir amar ninguém na face da terra. Por outro lado, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. E a minha voz não será ouvida. E o meu clamor não será atendido. Eu estou pedindo coisas que se tornem reais, sacando e puxando o futuro para o presente, para que ele seja uma gratidão na minha memória, mas enquanto isso eu não consigo, no presente, esquecer ou perdoar o mal, ou o que quer que eu ache que alguém me fez. Não adianta, porque a maldade do outro, Jesus está me ensinando, não serve de álibi para o meu ódio, nem para a minha mesquinharia, nem para a disfarçatez da minha hipocrisia. Mas eu sei que o que eu estou dizendo aqui é insuportável. É insuportável. Se eu estivesse falando outras coisas, não estivesse tocando no nervo do Evangelho, milhões me seguiriam todos os dias. Mas os que têm vindo são puxados pelo Espírito Santo, porque essa palavra que eu estou pregando é contra-intuitiva e contra-instintual em relação a todo aquele que ainda existe como bicho, como animal, como predador, mamífero, que não se tornou filho de Deus. Porque Jesus disse que os filhos de Deus são aqueles que perdoam, que são misericordiosos e tolerantes como o Pai Celeste, que faz vir sol sobre maus e bons, chuvas sobre justos e injustos. Ele disse assim também: sede vós, como vosso Pai Celeste. Isso é imitar a Deus como filhos amados, é agir como Ele age. E demanda de todo aquele que diz que é seu discípulo que se torne de fato alguém assim. Do contrário, todo privilégio se transforma em nulidade. Toda promessa não passa de vacuidade. Senhor Jesus, eu estendo a minha mão e inicio este ano pegando em milhões de vidas e de corações e puxando-as para o entendimento, para a compreensão, para o discernimento da Tua palavra em nome de Jesus. Eu sei. E no meu coração, aqui diante de Ti, não há nada contra ninguém. Estão todos livres, todos perdoados, todos abençoados, todos prosperados na minha mente, nos meus pensamentos, nos meus desejos e nas minhas orações. Quero para todos o que eu quero para os meus filhos, para os meus netos. Eu quero. E eu quero crescer nessa paz que não duvida, nessa graça que já se sabe respondida, que anda em gratidão todo dia, não esperando resultados, mas celebrando o que tu já fizeste e que vai aparecer diante dos meus olhos, porque eu ando nessa certeza. Obrigado pela palavra eterna, por essa revelação que a cada dia se torna mais moderna, para quem entende, para quem compreende. Não sabem o que é amar, não sabem o que é o Evangelho. Não entendem o poder da fé que opera pelo amor. Revela-te agora e opera esse milagre na mente de milhões. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
e amém.